O que você enxergou de maiores desafios na sua carreira? Quais foram os maiores? Cara, eu acredito que o maior desafio, velho, é informação, conhecimento, que às vezes você se depara numa situação, se você tem informação e conhecimento, você domina a área. Às vezes uma concorrência desleal e às vezes até nossa política, né, cara? Que às vezes para quem vai empreender, ao invés de facilitar, prejudica e prejudica muito, sabe? Mas a informação hoje em dia nós vivemos numa era digital que ela tá saltando na sua frente e quem quer ele procura informação e quem tem informação assume o poder e o controle da situação. Legal. Esse é um ponto aqui importante para as pessoas de casa, hein? Geralmente as pessoas vão terceirizar a responsabilidade de concorrência desleal. Alguns chamam de inveja. Como que você fez para lidar com questão de inveja e concorrência desleal na sua trajetória? Cara, eu acredito assim, ninguém taca pedra em cachorro morto e nem taca pedra em poste que não tem luz. Se as pessoas começam a falar mal de você é porque você está no caminho certo. Se isso começa a provocar outras pessoas, desde que você está caminhando debaixo de princípios, você não quer o princípio, não passa em cima de ninguém. Graças a Deus eu ouvi de uma pessoa que era muito próxima de mim, que é uma referência para mim, falar, cara, eu fico contente que eu nunca vi você passando em cima de ninguém. Então, se você tem princípios, valores, as pessoas vão te criticar por um projeto seu, isso faz parte porque está incomodando as pessoas, é o sinal que você está no caminho certo, sabe? Às vezes te atemoriza, às vezes você se sente dentro de um tanque de tubarão, né? É literalmente assim, até compartilhei numa situação que eu passei, compartilhei com umas pessoas que estavam perto, falei, cara, me sinto dentro de um tanque de tubarão, as pessoas querendo te derrubar. Mas aí quando você tem a sua crença, você crê em Deus, crê em você, e aí as coisas vão acontecendo, as pessoas certas vão se aproximando, uma porta fecha aqui, vem duas e abre ali, e aí quem é apaixonado por oportunidade vai entrando e vai fazendo, as coisas vão acontecendo. Um conselho para as pessoas de casa para que tem essa crença ou preocupação no sentido de dessa pressão. O que você sugere para as pessoas para elas terem em mente para superar esses desafios? Cara, um emocional muito forte. Porque eu sempre falo que se você tem um CPF forte, o seu CNPJ se torna forte. Se você tem uma mente Excelente. forte, seu resultado. Porque, principalmente para quem. Eu falo assim, pelo fato de ser homem, hoje eu tenho não simplesmente a responsabilidade de ter um projeto de empreendedorismo. Eu tenho uma família. Por detrás do CNPJ tem um CPF. E o CPF vai contar muito. Então, se eu tenho um controle emocional, e isso é muito pesado, principalmente nos dias de hoje, existe uma série. Eu sempre me cobrei muito. Sempre me cobrei muito. Em não errar, em não falhar, em procurar ser o máximo justo. E, às vezes, por um lado, isso é muito bom. Por um lado, às vezes, isso um pouco que atrapalha, porque existe uma cobrança já exagerada de fora, para quem é pai, para quem tem um relacionamento, então, enfim, tudo. Então, isso precisa ter uma base muito forte, cara, emocionalmente, porque isso reflete em tudo. Aquilo que eu estava até compartilhando com você antes da gente começar, que isso influencia na perca de peso, influencia no resultado financeiro, influencia com as pessoas que estão ao seu redor. Com meu filho, eu tenho um menininho de 9 anos de idade, aonde que ele é muito grudado comigo, então tudo isso vai refletir. Então, quanto mais eu tenho uma estrutura, um controle emocional, que nos dias de hoje não é fácil, né? Você vê que o maior índice de pessoas que estão. Eu tenho um primo novo que ele está com depressão, síndrome de ansiedade, síndrome de pânico. Então, dentro desse mundo corporativo, você precisa ter um controle, porque se isso vai refletir de uma maneira muito forte. Quando que você acha que foi a virada de chave para sua vida e para os seus negócios? Cara, foi quando eu escutei de um empresário. Ele chegou em mim e falou assim: cara, você é o cara certo no lugar errado. Ele chegou em mim e falou assim: você é o cara certo por duas vezes. Ele me fez uma proposta. E eu sempre falo que, tipo assim, quando existe uma proposta, não tem um propósito, tá ligado? Fale mais sobre isso aí, peraí. Volta, explique essa parte, explique essa parte. Quando se tem uma proposta, olha, eu posso ter uma proposta. Se ela não tiver um propósito por detrás, não vai valer nada. Proposta por proposta. E ele é dono de uma empresa dentro do mercado que eu atuo. Ele chegou em mim e falou assim: você é o cara certo no lugar errado. Por duas vezes. Ele tá me dando uma proposta. E eu, com aquele intuito no projeto, na minha zona de conforto, cara, que eu tô próximo onde que me traz segurança, que se qualquer coisa. E hoje, no mundo de hoje, fala para mim quem tem segurança. Que Não, certeza que você tem vai sair daqui e você vai chegar na sua casa? nenhuma. Nenhuma. E dentro do mercado corporativo é isso, cara. As pessoas procuram segurança. Essa é a real. Que Sim. segurança você tem? Ah, eu tenho um CLT. Nada contra CLT, mas que segurança você tem? Nenhuma. Quantas vezes você vai ver histórias de pessoas que entrou dentro de uma sala com 40 homens e falou: vocês estão todos demitidos. E dentro do mercado corporativo, você é apenas um número.
Não deu certo, irmão? Next, próximo. Vem outro e Sim. entra e assume. E aí ele chegou em mim e falou assim, você é o cara certo no lugar errado. Me deu uma proposta excelente. Cara, te dou carro, te dou comissão, te dou isso, isso, isso. Eu vou ter que fazer isso, isso, isso. E uma das coisas que eu prezo muito, velho, é minha liberdade. Se eu for fazer algo com você e eu for ficar amarrado, eu não consigo. Eu não fui feito para ficar amarrado, sabe? E isso ia me travar, isso tipo assim, ia impedir de eu ter essa minha liberdade. Você ia ter segurança e ia perder a liberdade. Não, na verdade, aonde que eu tava, tinha uma segurança. O fato de estar próximo de pessoas, que conhecia a história, então eu tava aqui na minha zona de conforto. Só que para mim sair da minha zona de conforto, isso talvez mexeria. E aí quando eu ouvi essa frase desse cara, às vezes, é por que eu falei no início para você, às vezes as pessoas veem um potencial maior em você que nem você mesmo conhece. Esse dia, uma semana aqui, uma pessoa chegou em mim e falou assim, as pessoas veem que você tem resultado. E falei, caraca, e às vezes nós mesmos não conseguimos ter essa visão. Por isso que é muito bom você ouvir certas pessoas, não qualquer um, né? E aí, quando ele falou isso, eu percebi que tinha algo ali. E aí eu comecei a me aprofundar em informação, conteúdo, em oportunidades que foram aparecendo. E eu comecei a desvincular um pouco dessa zona de conforto. Você falou do grande desafio, é a Sim. crença em mim mesmo, cara. Às vezes a gente tem dificuldade de acreditar em nós mesmos. E se você parar para querer dar o seu melhor, aonde as pessoas decidiram em ver o seu pior, cara, esquece. Esquece. Você pode trabalhar igual um louco o mês todo, ninguém vai te valorizar. Você tá entendendo? Então as pessoas veem como um número.